Bem, doutor Mauro, vamos mudar um pouco de assunto. Impeachment. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse momento, essa iminência? Se fala o tempo todo na impeachment do presidente Jair Messias. O que o senhor nos diz? Olha, o país vive um momento de um apartheid político. É um momento em que há claramente os adeptos do presidente da República e as forças que o combatem. Mas quero dizer claramente, e não estou sozinho nessas minhas opiniões. Eu estou na companhia do meu grande mestre Ives Gandra Martins, que para mim é um dos grandes lidadores, tratadistas do direito constitucional. Não vejo clima nenhum para o processo de impeachment do presidente da República. Quem estiver defendendo isso está delirando, está realmente fora de tom, fora da realidade. Por que digo isso? O ex-ministro da Justiça, aliás, que nem deveria ter deixado a magistratura, ao meu ver, o senhor Sérgio Moro, que a quem eu respeito, como cidadão, como magistrado, deveria ter continuado. Para mim, ele está fazendo como aqueles sábios de Constantinopla, está discutindo o sexo dos anjos. O que ele foi fazer lá na Polícia Federal, com seu depoimento, foi do nada para lugar nenhum. Do nada para lugar nenhum. Isso foi um exagero muito grande, até do ministro, com todo respeito, que se coloca como decano do Supremo Tribunal Federal, mas que um dos meus maiores ídolos do direito, que foi o grande jurista Saulo Ramos, que escreveu o Código da Vida, para mim, umas obras que deve ser um livro de cabeceira para todo acadêmico de direito, para todo advogado, todo profissional, todo operador de direito. O grande Saulo Ramos não dizia coisas bem louváveis do ministro Celso de Mello, não. Mas deixando de lado essa estocada em cima do decano da corte, houve um exagero muito grande de tomar depoimentos, às pressas, no final de semana. Creio que isso não significou nada. Por que não significou nada? Porque um dia após a saída do ex-ministro, o presidente da República confirmou os fatos. Então, o que vai apurar? E eu não vejo prática nem em tese de nenhum crime de responsabilidade que tenha sido praticado pelo presidente da República. Estou falando isso como tecnicamente, juridicamente, sem nenhuma paixão política. O senhor acha que essa atitude dele foi motivada por um desabafo? Ou seja, uma contrariedade, de acordo com o arranca-rabo, vamos dizer assim, com o presidente Bolsonaro? Foi influenciado ou foi realmente uma estratégia? Bem, eu não quero aqui adentrar nas razões que levaram o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, a sair tentando atirar e colocar as vísceras para fora, né? Uma atitude, no mínimo, ao meu ver, até desleal e deselegante de alguém que estava fazendo parte do governo. Acho que o melhor que ele teria feito é sair mesmo de uma maneira mais sóbria, o equilíbrio, a sobriedade, né? Porque o presidente da República tem o seu estilo próprio, que nós devemos respeitar, né? Mas nós estamos vivendo um processo em Brasília um pouco, vamos dizer assim, como, evaporando alguns tumultos ali no Planalto, mas isso é normal, isso prova que a democracia brasileira, o Estado Democrático Brasileiro, está consolidado no momento em que a voz abalizada das Forças Armadas diz, como eu digo sempre, em tomo de empréstimo a Rui Barbosa, que fora da Constituição não há salvação. Não há salvação fora da Constituição. E eu gostei muito, Eduardo, quando o presidente Jair Bolsonaro passou a adotar esse bordão. Ele está dizendo que vai ficar firme
com a Constituição, dentro da Constituição, por mais que fiquem tentando botar fogo no Brasil, botar lenha na fogueira, tumultuar. Achei de uma inutilidade muito grande esse ativismo exagerado que eu quero criticar aqui do Supremo, de ficar interferindo indevidamente em questões afetas à administração pública federal. Muito bem, doutor. Vamos viajar um pouco agora para as eleições municipais, lembrando que o nosso tempo aqui seria e vamos bom se voltar a tivesse falar mais do tempo, Supremo, né? Porque hoje o que acontece do lado? Ninguém sabe o nome dos ministros do governo, mas todo mundo conhece e fala dos ministros do Supremo, né? Entendeu? Não está tendo nem futebol para assistir hoje, porque os jogos estão parados, né? Os grandes times aí estão parados. Agora, os internautas estão aí ávidos em discutir o Supremo, o que o Supremo está fazendo. E eu até disse outro dia que depois que essa tal TV Justiça começou a transmitir sessão do Supremo Tribunal Federal, Deus me livre, viu? Porque antes o ministro do Supremo, ele falava com as partes como todo magistrado deveria falar. Falar no processo, falar nos autos. Mas à luz dos holofotes, quando acende a luz das câmaras, aí muitas crisálidas saem, as borboletas vão aí esvoaçando para outros voos jurídicos e fica tudo muito complicado. Eu sou contra esse tipo de transmissão. Não se vê a Suprema Corte, onde o juiz Marshall, cérebro juiz Marshall, foi o grande ícone, né, dos juízes para todo mundo, no célebre caso Madison versus Marshall. Não se vê transmissão na Corte Americana de sessões. Eu acho que tem que ter um pudor para as sessões do Supremo. Mas daqui a pouco eu vou falar também sobre o entulho de processos, o manicômio jurídico que virou o Supremo Tribunal Federal, seja pelo comportamento, seja pela escolha dos ministros, que eu entendo como absolutamente equivocado, e seja pelo volume exagerado de processos que um ministro do Supremo aqui do Brasil, em relação, por exemplo, ao ministro lá da França ou da Alemanha. Muito bem.